Meu nome é Camila Feu, eu sou uma mãe educadora, educo as minhas filhas em casa desde 2017. Desde que nós começamos, eu sempre tive o hábito de desenvolver os meus próprios materiais. Então, desde o começo, eu buscava livros que pudessem me auxiliar para eu poder compreender os determinados assuntos que eu precisava trabalhar com elas, e a partir deles eu ia montando o material com as meninas. Recentemente, diante da procura, né, de pais me pedindo indicação de material, eu comecei a trabalhar nesses materiais que eu já tinha, de uma maneira a poder disponibilizá-los comercialmente, né? Então, eu tenho alguns que eu ainda estou trabalhando, né? E hoje eu quero apresentar para vocês o Consciência Fonológica, né? Eu quero contar um pouquinho o pano de fundo desse material. Quando eu comecei com a Luísa, ela estava com 5 anos, já vinha do sistema escolar, então já tinha feito muitas atividades aí de pré-alfabetização, mas a escola que ela frequentava não adotava o método fônico de alfabetização. Portanto, ela não sabia reconhecer os sons das letras, né? Ela reconhecia as letrinhas, mas não tinha essa consciência dos sons. E aí, um dos livros que me indicaram na época foi o Consciência Fonológica para crianças pequenas, que é esse daqui que eu vou mostrar, ó, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, tá? Esse livro, ele além de explicar a importância da consciência fonológica nas crianças para o processo de alfabetização, ele também dá um guia com atividades separado por habilidades, né? Então, escuta, rima, né? Treino de sílabas, de fonemas, de letras e escrita. É um livro bastante completo, que eu indico a leitura. Mas, então, em cima desse material, eu desenvolvi algumas atividades com a Luísa, não todas, porque nem todas eram aplicáveis para minha realidade domiciliar. Primeiro, por ter só uma criança, algumas atividades requerem mais de uma. Segundo, pelo tempo, porque ela já estava praticamente pronta para ser alfabetizada, ela já estava numa fase para ser alfabetizada. E ela tinha esse desejo de aprender. Então, eu selecionei as que eu julguei mais importante. E eu fiz um guia, eu preparei um guia com essas atividades que eu utilizei com a minha filha. E eu transformei esse guia no material agora, para que outras mães também possam se beneficiar dele. Ele não substitui a leitura, né? Então, se você quiser se aprofundar mesmo no assunto, entender de uma maneira completa, eu aconselho que você leia Consciência Fonológica. Mas então, para que eu vou comprar seu guia? Na verdade, o guia, ele vai trazer um resumo, só as atividades mais práticas para fazer em casa com a criança, e ele traz os recursos para você realizar as atividades, né? Então, ele tem os flashcards que você pode imprimir, né? Os flashcards de fonemas, de sílabas. Eu vou explicar algumas atividades, eu não vou explicar todas, porque o guia, ele já vem com toda a lista de atividades para fazer, mas eu vou dar pelo menos um panorama geral de como é esse trabalho que eu realizei.